Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h03. Bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esportes, mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Uma semana que vai ser muito recheada, depois de um final de semana também com decisões, com definições, jogos importantíssimos, outros nem tanto, apenas para cumprimento de tabela, mas notícia é o que não vai faltar nesta segunda-feira no nosso CBN Esportes, que começa com os principais destaques. Começando com o destaque do Bugre, o Guarani, que ontem encerrou a participação dele na primeira fase do Paulistão 2023. Olá, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Claro que tudo bem, né? Vocês não torcem para o Manchester United, mas estamos aqui para falar, claro, do Guarani. Mais uma semana do Bugre pela frente. O Guarani que no final de semana enfrentou o Palmeiras e sob aplausos saiu no 0-0, mas com boas perspectivas pensando no futuro. Já a gente detalha sobre o que a diretoria pensa sobre o Moisés Moura, taça independência, se vai ou não haver a possibilidade de Copa do Brasil com essa competição e também já projetando a reformulação do elenco pensando na Série B. Daqui a pouco aqui no CBN Esportes, todos os detalhes da equipe do Bugre. Pio. Que fase, hein, Júlio Nascimento? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre... Mas mandei uma mensagem para Júlio ontem, ele estava off, inclusive. Depois do 7-0 no Lombo, o Liverpool passou por cima do Manchester United de Júlio Nascimento. E do outro lado do confronto ontem no Brinco, o Palmeiras não foi aquele resultado que ele queria, empate por 0-0, mas ficou com a classificação, a primeira posição na classificação geral. Destaque do Verde com Leonardo Dai. O resultado não garantia ao clube a primeira colocação na fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas como o São Bernardo também tropeçou, perdeu por 1-0 em casa para o Água Santa, o Verdão confirmou mais uma vez a melhor campanha da etapa inicial do torneio. E na Série A2 do Campeonato Paulista, a Macaca, no apagar das luzes e no chegar da chuva, conseguiu o empate contra o Comercial. Chuva que encharcou o Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Você não pegou gripe, né? Por enquanto, ainda não, então mas tá a bom. tendência é que sim. Ah, sim, não tenha dúvida. Tudo bem, Pio? Um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. E foi um resultado até de certa forma comemorado, né? Até por causa desse ponto conquistado fora de casa. E Hélio dos Anjos afirmou, essa equipe acostumou a não perder. Essa foi a principal lição tirada lá no estádio Palma Travassos. Agora a Ponte vira a chave e pensa em Copa do Brasil. Amanhã, às 8 horas da noite, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Macaca enfrenta o Brasil. Jogo que vale a classificação para a terceira fase, jogo que vale R$2.100.000. Jogo importantíssimo para Macaca amanhã com cobertura total aqui da CBN Campinas. E o Santos, hein? Ah, Santos. Só dependia dele para conquistar a vaga, a fase final do Campeonato Paulista e foi atropelado pelo Ituano lá no Novelli Júnior. O destaque do Peixe com Bruno Faria. O revés neste domingo por 3-0 para o Ituano, jogando no interior paulista, deixou o time mais uma vez fora da fase eliminatória do principal estadual do país. O técnico Dair Helman seguiu com problemas para escalar o time, tanto é que Marcos Leonardo, suspenso, foi a principal ausência neste duelo contra o time do Ituano.
Juan Seco ganhou uma oportunidade no time titular. Recuperado de lesão, Felipe Jonathan foi a outra novidade, mas o time pouco conseguiu agredir o adversário. Quem também está classificado à fase final do Paulistão é o Corinthians, o timão de Fernando Lázaro, que no último sábado na Neoquímica Arena, a única partida que não valia praticamente nada, ou que não valia nada em termos de classificação, derrotou a equipe do Santo André. O destaque do timão com o Leonardo Dai. No último teste, antes das quartas de final, o técnico Fernando Lázaro preservou os 3 jogadores que estavam pendurados, correndo risco de perder o jogo das quartas de final por acúmulo de cartões amarelos. Então, Cássio, Rony Moura e Adson não jogaram e entraram no time Carlos Miguel no gol, Fausto Vera no meio de campo e Matheus Araújo para fazer a função que geralmente é de Adson. Matheus Araújo, inclusive, participou ativamente do lance do gol de empate do Corinthians e também da jogada do terceiro gol do timão. Além desses 3 jogadores, o zagueiro Caetano fez a sua primeira partida como profissional do Corinthians, já que nem Gil e nem Bruno Mendes foram escalados como titulares para esta partida. O São Paulo também está classificado, tomou um sustinho ali, ia perdendo a primeira colocação do grupo, mas depois conseguiu a virada, venceu o primeiro lugar, vai para a próxima fase, mas não para jogar no Morumbi. Destaque do tricolor, Bruno Faria. Os gols saíram somente no segundo tempo. Luan, de fora da área, Juan, de cabeça e Galopo de pênalti, que se tornou o artilheiro do Campeonato Paulista junto com o Roger Guedes, somando 8 gols. E a Federação Paulista vai divulgar hoje à tarde 2 situações. A fase final do Campeonato Paulista em relação aos jogos. A gente até tem uma prévia aqui do que deve acontecer. E também o lance da Taça Independência. A Taça Independência que o Guarani vai disputar. Ao longo do programa a gente discute também sobre essas possibilidades. Agora os destaques do mundo esportivo. Fábio Scheibe, bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvintes CBN. Muitos clássicos pelo Brasil neste final de semana, viu, Pio? Pelo Carioca, Vasco vence o Flamengo com um golaço do uruguaio Pumita Rodrigues e aumenta a crise no time da Gávea e no técnico Vitor Pereira. Torcida chama a equipe de time sem vergonha. No Gauchão, Soares passa em branco, mas Grêmio vence Internacional com gol no último lance da partida e abre 9 pontos de vantagem sobre o rival na liderança. Bahia e Vitória empatam por 1-1 pela Copa do Nordeste e os dois têm situações complicadas na competição. Já o Fortaleza entra com reservas pensando na Libertadores e perde para o rival Ceará por 2-0. E mais, nada de mudanças, viu, Pio? International Board descarta a possibilidade de implementar cronômetro parado quando a bola não estiver em jogo. Em reunião neste final de semana, órgão que regula o futebol diz que luta contra o desperdício de tempo nas partidas, mas rechaça ideia que havia sido veiculada recentemente. E ainda, que sapecada, vai pro Júlio essa aqui, viu, Pio? Após goleada histórica para o rival, o técnico do Manchester United critica time e cita a falta de profissionalismo de sua equipe. Neste domingo, o Liverpool fez 7-0 no Manchester United, com 6 dos 7 gols anotados na etapa final da partida. Foi o placar mais elástico do clássico entre Liverpool e Manchester United em mais de 130 anos de história do belo e grande confronto, viu, Pio? Sem dúvida nenhuma, aliás, resultado que está repercutindo no mundo, né? 7-0 do Liverpool para cima do Manchester United. Carlão de Freitas terminou a primeira fase do Paulistão. Carlão, bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte ligado no CBN Esporte. Terminou a primeira fase do Campeonato Paulista. Infelizmente para nós aqui de Campinas terminou mesmo, né? Porque existia a expectativa de classificação do Guarani, pelo menos não caiu, né? Isso é importante, tem que valorizar por se tratar de um campeonato de tiro curto, mas fica aí a reflexão, né? O Guarani tem camisa, tinha time para se classificar e ficou pelo meio do caminho. De qualquer maneira, as 2 últimas rodadas deixam aí uma boa impressão para o troféu Independência, né? Porque o Guarani foi a Sorocaba e garantiu a permanência e ontem segurou aí o time mais poderoso do Brasil, empatando em 0-0
com o Palmeiras. E a Ponte valorizar também essa molecada, né? Esse segundão da Ponte foi lá e trouxe um pontinho importante para Campinas. Ô, Carlão, só um detalhe, mais um detalhe em relação ao regulamento esdrúxulo que a gente sempre comenta aqui no CBN Esportes, do Paulistão, que é o seguinte, Guarani termina na 8ª colocação no geral, não se classifica, tem time que se classifica, como o Ituano, por exemplo, que ficou 12º ou 11º na classificação geral, ele conquista a classificação, quer dizer, um time... E outra, o Palmeiras, que teve a melhor campanha na primeira fase, e que em qualquer campeonato jogaria contra o 8º, não, vai jogar contra o 2º de melhor campanha, que é o São Bernardo. Maluco, né, Pio? A gente passou aqui o campeonato inteiro lamentando este regulamento, que já perdura aí um bom tempo. Os clubes assinam, né? Então não tem como. O Guarani chora. O Mirassol, que fez 15 pontos, né? O Ituano é o 12º na geral, com 12 pontos, vai à próxima fase e vai pegar uma graninha boa, até porque enfrenta o Corinthians nas quartas de final. Mas fazer o quê? O regulamento é esdrúxulo, mas os nossos representantes, ou os clubes, né? Os clubes que... O nosso representante não, a gente fala o nosso porque o Guarani é aqui de Campinas e a gente cobre o dia a dia do Bugre. Mas o Guarani vai lá e assina, então não tem jeito, não tem como chorar. A gente lamenta, né? É um regulamento realmente esdrúxulo. Mande sua mensagem pro 19991869070, é o nosso WhatsApp, ou então no chat no YouTube. YouTube que ontem explodiu, hein? Obrigado a todos vocês. 22 mil visualizações no jogo Guarani e Palmeiras. Muito legal. Obrigado pela sua participação. É só participar com a gente, certo, Antônio Lupe? Pelo WhatsApp, número? 99186 9070. Coisa, e não foi ensaiado. Ô, Rafael, diga, um Antônio. detalhe importante, né? Muito. Nesse assunto que vocês estavam comentando, eu peguei no finalzinho porque tive que ir ao sanitário. Sim. São Bento e Ferroviária. As duas equipes que caíram estão no mesmo grupo. E o Ituano, que também tinha chance de rebaixamento, venceu bem. Precisamos alertar claro. isso, venceu bem. Merecido. E conquistou a 2ª colocação e vai enfrentar o Corinthians. Agora, o principal destaque dessa última rodada foi a Portuguesa. Cara, que consegue vencer fora de casa. Era o mais Mirassol difícil. Era o mais difícil. E precisava de uma combinação ainda, né? Que o São Bento perdesse, inclusive, exatamente, né? Ela ganha 2-1 de virada. E aos 49 do segundo tempo, Tomazella fez a defesa da vida da Portuguesa. Tomazella. Nunca critiquei Tomazella, mas que foi bonito e a gente comemora ver Gilson Kleina conseguindo chegar a algum objetivo. Por dois aspectos, né? Primeiro pela Portuguesa, pela tradição que a Portuguesa tem, pela história da Portuguesa, por ser um clube que a gente tem um carinho, né, pela Lusa, e a Lusa tem que voltar aos seus melhores dias, permanecer numa Série A de Paulista, voltar a ter um calendário nacional. E o Gilson Kleina, que é um cara sensacional, um cara que não vinha realizando ou não passa por um bom momento na carreira, pegando aí trabalhos consecutivos complicados, né? Desde Ponte Preta, Chapecoense, a Portuguesa agora, e pelo menos permanece com a Lusa na primeira divisão, que seja aí um respiro para o professor Gilson Kleina, ou permanecendo na Portuguesa, ou procurando aí um novo clube, mas que seja o início aí de uma recuperação na carreira. Competência a gente sabe que ele tem, já demonstrou isso. E é um profissional super capaz. E o mais impressionante, a Portuguesa venceu com gol de Richard. E um outro de João. O João Vitor a gente viu pouco, mas porque ele quando passou na ponte ele nem jogou. Mas o Richard, Carlão de Freitas disse hoje na redação, ele faz parte daquele grupo Inimigos do Gol. Grupo criado, se você olhar no WhatsApp e colocar lá, grupo Inimigos do Gol, se você for lá nas configurações, Carlão de Freitas, onde tem proprietário, está escrito Antônio Augusto Lupe. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Intervalo, gente, já volto. CBN Esportes Campinas.
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Trânsito. 11h19, ele mudou a escala porque ele tinha certeza que ia chegar no CBN Sports, ia falar da classificação do Santos, ia tirar sarro, aquela coisa toda. Eu avisei que o Santos ia se classificar, tal, que não sei o quê. Só que deu ruim, aí a escala já tinha sido feita, ele teve que manter. Bom dia, se é que podemos dizer bom dia, Mário Quintino. Eu vou adotar a mesma linha do Júlio Nascimento. Bom dia para você que não é santista, Rafael Pio. Que coisa, hein, Marinho? Ah, doido, que isso, cara. E não deixa pode. eu te falar uma coisa. Se tá ruim pra mim, imagina pra um amigo meu que torce pro Santos e pro São Bento. Meu Deus do céu! Inclusive, ontem estava no Walter Ribeiro. Nossa senhora, rapaz. Sério, ele ficou fora do Paulista, aliás, e nem tá se independente se ele vai poder jogar, e rebaixado pra Série A2. A segunda-feira é brava, hein, Marinho? Pois é. Eu não sei se ele torce pro Manchester também, mas eu vou perguntar. Só falta, quê, né? Só falta, pelo amor de Deus. Mas e pro motorista, a situação na manhã desta segunda, Mário? O nosso ouvinte diminui a velocidade, Pio. Eu começo falando da rodovia Heitor Penteado, porque tem um trabalho acontecendo ali na região do Parque Ecológico. Então, atenção, você que vai em direção de Souzas. A gente está em contato com a INDEC, mas a princípio é uma poda de árvore que está acontecendo ali no trecho. Então, atenção, você que vai em direção de Souzas, no sentido contrário, em direção da região central. Aí, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem problemas. A Avenida Dr. Moraes Salles é um bom caminho nos dois sentidos. E já falando da região central, nosso ouvinte que segue na Irmã Serafina e também pela Anchieta, por enquanto, segue aí sem dificuldades. Pio. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até mais. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E o Cruzeiro, que novidade, hein? Conquistou mais um título, heptacampeão da Copa do Brasil. Ontem o time venceu o São José por 3-0. Na decisão, primeiro set 25-18, segundo set 25-21, terceiro set foi um pouquinho mais difícil, 25-23. Não tivemos rodada da Superliga nesse final de semana por conta da Copa do Brasil. Superliga que volta essa semana. Toque de Ouro, com André Heller. 11h22, André Heller. Como parar o Cruzeiro? Bom dia, meu amigo. Acho que estamos... Vamos ver se André nos ouve. Nos ouve, André? Agora sim. Agora sim. Bom dia, tudo bem, André?
Muito bom dia, Rafael Pio, Carlão e todos que estão nos acompanhando. Pois é, mais um título para o Sada Cruzeiro. A princípio, até pensamos que a equipe de São José dos Campos ofereceria mais resistência, mas na verdade a maior dificuldade que o Sada Cruzeiro encontrou na Copa do Brasil foi a semifinal contra a equipe de Suzano. Então, olha, mais um título para a equipe do Sada Cruzeiro, título importante, mais um título para o técnico Felipe. Nossa, importante demais, heptacampeão. Aliás, o São José que vem crescendo, né, ano a ano, tá muito bem na Superliga, não fossem os 5 pontos, né, que foram perdidos por conta das escalações regulares na primeira rodada, estaria ali entre os 3 primeiros colocados na Superliga e tal, mas é um time que realmente vem muito bem, só que é impressionante, André, esse Sada Cruzeiro, e aí eu te pergunto, meu amigo, qual o tamanho, se é que é possível fazer essa conta, qual o tamanho, percentualmente falando, da importância do investimento financeiro mesmo, assim, né? Porque é impressionante como esse time ganha títulos, André. Pio, eu acho que está diretamente, na verdade eu acredito que o investimento financeiro está diretamente ligado aos resultados, porém não é uma equação, um cálculo fácil de fazer, né? Não é só isso. Eu já vi muitos casos de times que tinham, inclusive, mais recursos financeiros e não obtiveram os resultados. A equipe vem sendo bem montada há muito tempo, Pio. Muito bem montada há muito tempo. A composição dos jogadores, a quantidade de jogadores que eles têm, a formação na base, a experiência que os garotos da base vêm tendo fora do Sada Cruzeiro, jogando por outros times, vem sendo uma equipe muito bem montada, com um ótimo levantador para começar, ponteiros de força, um oposto com qualidade, com eficiência e eficácia, né? Não à toa o Wallace está fora, pelos motivos que nós já sabemos, mas o oposto, que em teoria era reserva, entrou e vem fazendo um ótimo trabalho, fez uma ótima final de campeonato ontem. Então vem sendo uma equipe muito bem montada e mais do que isso, Pio, muito bem treinada. O técnico Felipe, que é um técnico com uma jornada recente nesta função, mas vem fazendo um trabalho incrível, sobretudo na composição da equipe e na qualidade de treinamento e performance. Dá para dizer que em pouco tempo, se já não, ele entra naquele hall dos melhores treinadores do Brasil, André? Acho que sim, Pio. Acho que sim, Pio. Até porque, Pio, eu te falo isso com muita tranquilidade, tá? Nós temos muitos treinadores, bons técnicos, mas pouquíssimos líderes. Os atletas, obviamente, que eles demandam bons treinadores, bons técnicos, mas eles escutam e seguem bons líderes. Eu colocaria o Felipe na condição de um ótimo líder. Acho que sim, Pio. A gente consegue notar isso claramente, que ele tem uma liderança muito assertiva junto dos seus atletas, e quando eu estou falando de liderança, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade e parceria, vai muito além do que simplesmente dar ordens. Ele construiu um ambiente de conexão, de parceria com os atletas. Alguns atletas ali têm mais idade que ele, inclusive, e é um jovem líder, um jovem que vem construindo uma trajetória como técnico, treinador e, sobretudo, como líder, muito importante, já com pouco tempo nessa posição. Certamente fará uma história muito, muito significativa, agora ocupando uma outra função. Ô André, o Ricardo, nosso ouvinte, Ricardo Gressi, mandou uma mensagem até falando do lance do Canuto ontem na decisão, né? Canuto, ex-vôlei Renata, inclusive,
que foi defender uma bola, jogador de São José, e até trazendo a informação para quem não acompanhou, o jogador de São José foi defender uma bola, acabou batendo a nuca na placa de publicidade, o jogo ficou paralisado ali por 5 minutos, foi realmente um susto grande, e a gente sabe que as placas de publicidade na Superliga, por exemplo, elas são de espuma, né? Ontem eram aquelas placas de LED duras à beça. Alguma crítica em relação a isso ou foi uma fatalidade? Enfim, o que dá para dizer pro Ricardo aqui, André? Pois é, olha, ótima observação, viu, Pio? Vou olhar um pouquinho para o passado para buscar referências. Em 1998, as placas eram de madeiras e as bases dessas placas, dessas placas de publicidade, eram estruturas metálicas, Nossa. Meu amigo, até que um certo dia um atleta foi defender uma bola muito parecida com a bola do Canuto ontem e caiu com o punho em cima de uma das estruturas metálicas e teve uma lesão gravíssima, correu o risco, inclusive, de perder a mão. Eu estava nesse jogo, esse episódio aconteceu na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, a Ubra, eu jogava pelo time da Ubra, e o jogador era Luciano Bosco, que jogava pela equipe de Chapecó. Depois daquele episódio, estudaram as possibilidades e aí vieram as placas de espuma, ou os prismas de espumas que são usadas na Superliga. Eu te confesso, Pio, que eu não sei por que na Copa do Brasil não foram usadas as placas de espuma, que é o padrão no Brasil, e usaram as placas de LED, que é o padrão internacional usado pela Federação Internacional. Obviamente, no que diz respeito a layout, entrega de qualidade, de visibilidade das marcas para os patrocinadores, as placas de LED são muito, muito bem-vindas. Porém, agora cabe uma reflexão para avaliar realmente qual é a periculosidade destas placas, né? Pio, a Federação Internacional usa essas placas há muito tempo, são pouquíssimos episódios como o de ontem, e não há relato nenhum de nenhuma lesão grave, nem mesmo lesões leves com essas placas de LED. Então, o que cabe agora é uma reflexão e realmente observar para ver realmente qual a eficiência dessas placas no que diz respeito à visibilidade, exposição para os patrocinadores, mas, sobretudo, preservando a saúde dos atletas. André Heller, toque de ouro. Obrigado, André. Boa semana. Até segunda ou então em algum episódio excepcional que pode acontecer essa semana. Valeu, André. Exatamente, até porque sexta-feira, meu amigo, um grande desafio para o Vôlei Renata. Nós receberemos aqui no Taquaral o Suzano babando depois de uma semifinal incrível que fizeram com o próprio Sada Cruzeiro. Olha, desde já na torcida pelo Vôlei Renata. Sem dúvida não, meu. Vai ser um grande jogo, claro, com transmissão aqui da CBN Campinas. Valeu, André, repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de março de 2023. A produção de veículos no Brasil teve, em fevereiro, o pior desempenho dos últimos 7 anos para um mês. No período, foram montadas 161.200 unidades. O número representa a queda de 5,6% em relação a janeiro. O balanço foi divulgado pela Anfávia, a associação que representa as montadoras. Ocorre neste momento a sabatina da mulher do ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil, Rui Costa, indicada para conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Aline Peixoto responde a perguntas de 10 deputados. São 5 da base do governo e 5 da oposição. Um levantamento do jornal O Globo mostrou que 30% dos 232 conselheiros dos 34 tribunais de contas do país são parentes de políticos. A Receita Federal encerra hoje os lances para o primeiro leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
As propostas podem ser feitas até às 8 da noite. Entre os itens que podem ser comprados estão aparelhos eletrônicos, artigos de informática, joias, perfumes, instrumentos musicais e roupas de luxo. As mercadorias podem ser adquiridas por pessoas físicas ou empresas. O adolescente de 14 anos atacado por um tubarão no domingo, numa praia de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, passou por cirurgia e tem quadro de saúde grave, mas estável. Ele está na UTI do Hospital da Restauração, na área central do Recife. O menor teve a coxa direita mordida pelo animal. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira: linguiça toscana Seara 16,98 kg, cerveja Teresópolis 350ml 2,99, óleo de soja soia 900ml 6,49, lava-roupas Omo 2,2 kg 26,98. Ofertas válidas de 3 a 6 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h35. Participações pelo WhatsApp da CBN Campinas. Tem muitas participações aqui, ó. Nosso amigo tá mandando aqui, ó. Pelo andar da carruagem, o Santos agora corre o risco de ficar de fora também da Copa do Brasil em 2024. E há esse risco, e eu vou falar pra você, o risco é grande, viu, Carlão de Freitas? Eu vou falar, Pio, eu tô muito decepcionado com o Santos. Nossa. Assim, a maneira como foi montado o elenco, eu acho que o treinador, claro, tem a sua parcela, mas não pode ser considerado aí o principal culpado. Acho que a mentalidade da diretoria santista é uma mentalidade retrógrada. O Santos precisa, sim, voltar a ser o grande Santos. Não pode, pelo terceiro ano consecutivo, sequer classificar a fase quartas de final do Paulistão. E outra, a última classificação caiu justamente contra a Ponte e foi eliminado dentro da Vila Belmiro, 3-1. Então é um momento muito triste da vida do Santos. E se o Santos não se reorganizar... O Santos é um clube tradicionalíssimo, com títulos a dar com pau. Agora, ele não tem a força do trio de ferro. Falo força nos bastidores, força de torcida. Se o Santos não se reorganizar, ele vai perder muita força. Não vai ser negócio de quarta força, não. Ele cai pelas tabelas. Então que o Santos se refaça, porque passar pelo que tem passado aí, rebaixamento em brasileiro, né, brigar para não cair, não classificar em Paulistão, fora eventualmente de uma Copa do Brasil, cara, não combina com o Santos isso aí. Alberto Melo, bom dia! Baixada lotada amanhã para pegar a macaca. Vai ser caldeirão. Abraço, Pio. Abraço, meu amigo Alberto. O Bento Freitas que você tanto gosta, Antônio Lupe. Amanhã vai ser caldeirão, hein? Cuidado com o Indião lá, hein? O Indião. Cuidado com o Indião lá no Bento Freitas. Não, lá, pelo amor de Deus. Tá. São experiências que a vida nos traz. Indião chavante. Bom dia, Pio, Carlão, JN, Fábio, Lupe. Como disse
Vitor Pereira, se Dorival Júnior ganhou 2 títulos e foi demitido, não vou ser louco de ganhar alguma coisa e ser demitido também, é o que diz Vitor Pereira. Nossa, que maldade, A rede social não perdoa, Não, né? pelo amor de Deus. Vai ser difícil pro Vitor tocar o trabalho, viu? O Flamengo... Algumas justificativas para esta queda do Flamengo são plausíveis, a gente entende, mas futebol brasileiro, ainda mais o Flamengo, se não der resultado, meu amigo, tá fora. E se ele perder pro Fluminense agora no meio de semana, vai ser difícil. Um abraço. Guarani ontem encerrou a participação na primeira fase do Campeonato Paulista, agora aguarda, hoje às 4h30 da tarde, a Federação Paulista vai divulgar os detalhes da Taça Independência em que o Bugre está inserido. E o cabeça cheia, Júlio Nascimento, com o uniforme do Manchester, isso você quer gostar. Traz as informações do Bugrão, Julião. Vamos lá, Pio, com informações do Guarani. Ontem, encerrando, né, a primeira fase da Copa do Brasil, empate sem gols contra a equipe do Palmeiras. E a torcida do Guarani reconhecendo a evolução do time, né? O bom desempenho contra o melhor time do campeonato, né? O Palmeiras ainda não perdeu na competição e ontem o Guarani até criou boas chances para conseguir a vitória. Não aconteceu, mas a torcida aplaudiu o desempenho da equipe depois que o árbitro encerrou o jogo. Com o Moisés Moura, então, são 2 jogos, a goleada contra a Inter de Limeira e também uma boa partida com empate contra o Palmeiras. Claro que muitos torcedores passam a defender a ideia de que o Moisés Moura permaneça. Isso aconteceu com o Humberto Louser, foi um cenário muito parecido também com o Thiago Carpini, aquele discurso de não estamos pensando em efetivação, mas foram conseguindo bons resultados, de repente ficaram técnicos do Guarani. O Moisés Moura foi questionado sobre isso durante a entrevista coletiva, e a gente acompanha o que disse o técnico do Guarani. Na verdade eu trabalho com o que eu tenho dia a dia, eu não projeto que pode ser na frente, questões de eleições ou não. Eu sou uma pessoa que eu foco apenas no que eu posso ter controle, que é o meu trabalho dia a dia, e eu sei que é através disso que os jogos vão se realizar de uma forma melhor ou não, dos objetivos. Então, em questão das eleições, todos nós sabemos que vai ser semana que vem, eu procuro nem saber como é que funciona, como que as coisas andam, porque já é difícil você focar, né, nas 4 linhas, com vários atletas, em 2 semanas apenas, em que você vai conhecendo as características dos jogadores. Olha, eu sei da capacidade desse grupo, dos atletas, é uma equipe que tem qualidade, jogar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. É claro que o futebol hoje ele evolui muito na parte física, na parte estratégica, no entendimento do jogo, e é claro que quando você joga com um adversário como o Palmeiras, você tem que ter alguma precaução. Eu posso falar dos 2 jogos que eu estive à frente dessa equipe, eu não posso falar para trás, né? Eu sei que os resultados não vieram como se esperava, mas é uma equipe capacitada, é uma equipe que realmente tem muita coisa para dar. E é lógico, nessas 2 semanas eu posso falar que estou muito satisfeito com eles. Tá, então a palavra do Moisés Moura, com pés no chão, não pensando muito também em efetivação. Claro que isso passa, né, Pio, pela eleição do próximo domingo. O que o André Marconato e o que o Anailson Neves pensam sobre o Moisés Moura vai pesar demais na permanência dele no cargo. E claro que um desempenho também na Taça Independência, né? Hoje a Federação Paulista vai definir, né, o formato da competição. Então, se o Guarani de repente for campeão da Taça Independência, isso pode fortalecer bastante o trabalho do Moisés no Brinco de Ouro, pensando em Série B. Mas tudo vai depender, de fato, da eleição do próximo domingo. E na próxima semana o Rodrigo Pastana vai conseguir sentar com o novo presidente do Conselho de Administração para definir se o clube vai ou não atrás de um novo comandante. Em relação à reformulação, são 2 situações que recebem mais atenção do Rodrigo Pastana, que é do Giovanni Augusto e também do Bruno José. Os 2 jogadores têm contrato até o dia 30 de abril, são prioridades neste momento do Departamento de Futebol. São 2 jogadores que, independente do novo presidente, estão nos planos do Guarani. Meu caro Pio. Sem dúvida nenhuma, o momento mais importante do Guarani nesse ano, né, levando em consideração essa eleição, até para definição da sequência do trabalho. Palmeiras, do outro lado, conquistou a melhor campanha na primeira fase do Paulistão. Informações do Verdão com o Leonardo Dai. O Palmeiras terminou a primeira fase do Campeonato Paulista com um empate em 0-0 com o Guarani. O resultado não garantia ao clube a primeira colocação na fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas como o São Bernardo também tropeçou, perdeu por 1-0 em casa para o Água Santa, o Verdão confirmou mais uma vez a melhor campanha da etapa inicial do torneio.
Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras conseguiu chegar lá e agora o Palmeiras tem as 2 melhores campanhas deste formato do Campeonato Paulista, que começou em 2017. Fez 30 pontos no ano passado e 28 pontos nesta edição. Mais uma vez terminou esta etapa invicto. Neste caso, o Palmeiras somou 8 vitórias e 4 empates nesta edição do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira falou sobre a partida e falou sobre um jogo equilibrado e bem disputado, apesar de não tão bem jogado assim. Muito sinceramente, acho que foi um jogo competitivo, não muito bem jogado, mas competitivo. Muito calor, como disseste, um gramado seco e irregular, mas uma boa atmosfera, o público a envolver-se no jogo. Uma equipa Guarani sem responsabilidade nenhuma no resultado, levezinha, a fazer um bom jogo. Eu continuo a dizer-vos isto, eu reparo cada vez mais que as equipas têm a ambição enorme de jogar contra nós. Portanto, era uma equipa que já tinha o trabalho deles feito e tinha a ambição de jogar contra o Palmeiras. Como te digo, vamos sentindo isso, eu alerto isso sempre para os jogadores, para essa dificuldade, mas acima de tudo dar os parabéns aos meus jogadores. Segunda melhor campanha de sempre neste atual formato. O primeiro já tinha sido nosso. Mais um jogo sem perder, o que é fantástico no espírito desta equipa. Precisando pontuar para confirmar o primeiro lugar, o Palmeiras levou a campo um time titular pela 10ª vez na temporada. E pela 2ª vez apenas no ano, o técnico Abel Ferreira fez uma mudança neste time titular. Lá no começo do ano, do segundo para o terceiro jogo, teve a entrada de Gabriel Menino na vaga de Jailson. Desta vez, Endrick saiu do time e Giovani começou como titular. No intervalo, Abel Ferreira desfez a troca. Troca que, segundo as palavras do treinador, não significa uma mudança definitiva no time titular, como foi a partir da entrada de Gabriel Menino. Ô, Carlão de Freitas, eu confesso que sou fã de Abel Ferreira. Agora, dizer que o gramado do Brinco é seco e irregular, aí você tá de brincadeira, né, ô Abel? Ó, a gente que acompanha ali, agora não tanto o dia a dia, a gente sabe que o gramado do Brinco é um tapete, Carlão de Freitas. Will, você sabe que este 2023 eu estou sendo um fiscal de gramados, né? Fez curso, inclusive? Então, até pelo fato da gente estar focando muito a Série A2 do Campeonato Paulista, eu sou um crítico ferrenho de gramados ruins. Mas nessa, com o Abel Ferreira, primeiro, o gramado do Guarani é uma mesa de sinuca. Nossa, eu não vou falar nem tapete, porque tapete tem algumas imperfeições. Exato. Mesa de sinuca, aquela boa mesa de sinuca, ela é lisinha. Você toca na bola, ela rola. O gramado do Brinco de Ouro, ele é perfeito para apresentar um bom futebol. Ele poderia ter justificado... Eu acho que ele tá dando uma exagerada. Ele poderia começar a chamar ele de Carlão Rui Chapéu. Ó, ele poderia ter justificado o desempenho ruim do Palmeiras. Sim. Na temperatura, porque o calor ontem senegalês no Brinco de Ouro. Meu Deus do céu, que calor. Isso atrapalha. O cara fala, mas é atleta, mas não é robô. Atrapalha, lógico que atrapalha. E isso poderia ser uma justificativa, mas o gramado do Brinco de Ouro seco? Não, do jeito nenhum. Essa não pode ser a justificativa do professor Abel Ferreira pelo desempenho questionável do Palmeiras ontem na última rodada do Paulistão. Guarani tem condições de levar o título eu ia falar do interior, da Independência agora? Tem condições. Ontem até nós discutíamos isso no final da jornada, né? Eu acho que tirando aí o trio de ferro e o Bragantino, o Guarani não deixa a desejar. Mesmo o São Bernardo, mas o São Bernardo caiu um pouco de produção, e o que aconteceu há 2, 3 rodadas foi um acidente, algo que não vai acontecer mais, ou se acontecer é daqui uns 20 anos. Eu vejo o Guarani em condições sim de enfrentar qualquer equipe do interior neste troféu Independência. Claro, um Guarani com
completo, com Richard Rios, com Giovanni Augusto, com Bruno José, com Bruno Mendes agora que é um baita de um reforço aí para a sequência de 2023. Agora é se preparar direitinho, focar, porque é um torneio, tá, eu também concordo, não vale nada, mas tem que ganhar, não adianta, entrou em campo, vestiu essa camisa tão gloriosa como é a do Guarani, campeão brasileiro em 78, você tem que ganhar, então independente se é Taça Independência, Troféu Interior, Série B de Brasileiro, o Guarani tem que entrar para vencer. Ô, Fábio Scheib, você conversou com o presidente do Ituano depois da belíssima classificação do Galo? Conversei sim com o Dr. Ricardo Giordani, né, presidente do Ituano. Estava muito feliz, ficou aliviado com essa... Primeiramente, estava pensando no rebaixamento, né, que não é o lugar que o Ituano queria estar. Ficou aliviado com essa como escapou do rebaixamento, com uma vitória maiúscula realmente sobre o Santos, e ainda ganhou de presente, como ele mesmo disse, essa possibilidade de jogar com o Corinthians às quartas de final, né? Lembrando que, como a gente falou ontem mesmo, Pio, o visitante nessa fase das quartas de finais vai dividir a renda do jogo com o mandante, ou seja, o Ituano vai ganhar uma boa bolada por esse jogo, lógico, tem o fator técnico também, o fator do jogo em si, mas esse livrar do rebaixamento e ter a oportunidade de jogar em Itaquera com o estádio lotado, agradaram muito a diretoria do Ituano, o presidente ficou muito feliz com essa possibilidade. E não poderia ser diferente, vai vir uma graninha aí pro Galo, fora a possibilidade de se classificar, ué. Eu acho que o Fabião, ele não bateu um papo com o presidente do Ituano, ele foi aconselhar o presidente do Ele Ituano. Aconselhou, Isso. faça assim, tal. Para evitar erros que quase Exato. que culminam com o rebaixamento do Galo rubro-negro, né? Mas graças ao regulamento do campeonato e à competência do Ituano, principalmente na última rodada, o Galo vai para Itaquera tentar complicar a vida do Timão. Intervalo, daqui a pouco a gente fala da Macaca. Amanhã tem decisão pra Ponte e Vale Pix milionário, hein? Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. (11h51), Maurício Manieri ainda canta, Antônio Lupi. Que boa notícia. Se quer saber, ainda te espero, baby. Mas ele tá com ele tá pegando músicas internacionais, ele tem uma voz muito bonita. É muito Maurício bonita, Manieri. muito. Ele pega clássicos internacionais e com a sua voz retumbante, ele... Oh, baby, eu ontem tive Pô, ele toca aquele do... Como é que chama? Oh, no, night, oh, no. Lionel Rich. Cara, é sensacional. Eu não tinha nem ideia que música era. One night, oh yeah. One more night, oh no. Não é, Lionel Rich, pô. Cada semana a gente acha que vai melhorar, piora. Não é Lionel Rich. Lionel Rich. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Cara, é sensacional. Eu recomendo
um cara fã de Palmeiras clássicos rachando o internacionais acompanhar o show de Maurício Manieri. É muito bom. Muito O show do Manieri é muito bom. Eu fui. E ele Já se fui no show reinventou, dele. né, Pio? Ele infartou 2 vezes, cara. Ele quase foi. Meu Recentemente, Deus. numa Palmeirense live, ele começou a passar mal, depois ele foi ver, tava infartando. Durante a pandemia. Roxo. Palmeirense Maurício roxo. Grande Maurício Manieri. Antônio Lupe Macaca, depois dessa, Lupe. Macaca ao som de Lionel Rich, amanhã vai pro Bento Freitas. Vai lá pro sul do Vai lá país, pro sul né? do Enfrentar país. enfrentar o Brasil. Pelotas é o rival, né? É o Se rival, o pessoal lá de Nossa senhora, se confundir. de Pelotas ouvir isso aí, eu tô enrolado. Mas a gente começa o noticiário da Ponte com o sábado antes do jogo contra o Comercial, porque a CBF confirmou o jogo. Foi na sexta de madrugada ali, mas eu só vi no sábado porque eu tava dormindo, que o jogo aconteceria na terça-feira, dia 7, amanhã. Então o que o técnico Hélio dos Anjos fez? Colocou um time com garotos para enfrentar o Comercial no estádio Palma Travassos. Dos 11 titulares, 7 formados nas categorias de base da Ponte Preta, ou seja, um time só de menino. E a Ponte saiu perdendo e empatou no apagar das luzes. Matheus Jesus, que entrou no decorrer do jogo, marcou um lindo gol, empate em 1-1. E o Hélio disse o que achou da partida lá em Ribeirão Preto. Eu não faço um jogo como esse, uma escalação como essa, para você, daqui a pouco, julgar o jogador por um jogo. Nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Uma mobilidade boa, uma aproximação boa. Só não conseguimos entrar bem dentro da área no último passe. Mas um jogo onde que o adversário, a única chance que o adversário teve foi numa bola atrasada para o meu goleiro. Então nós controlamos bem o jogo. Segundo tempo eu resolvi manter, porque eu não queria usar, queria usar o mínimo possível os jogadores que normalmente vêm jogando, né? Aí sim, aí nós pecamos, porque uma bola morta, como a gente fala, lá na frente, deram um balão, né? O meu posicionamento de zaga do lado esquerdo totalmente fora do contexto, né? E aí aconteceu o gol. Aproveitamos ali, agilizamos 3 jogadores que faz a diferença, né? O Amaral, Jesus, faz diferença num jogo como esse. E o Gé sustentou mais o jogo sustentou mais os zagueiros dentro da grande área deles, então nós entramos muito para dentro da grande área deles. E vale a pena também enaltecer a entrada do garoto André. O André tem 1 ano e 2 meses que não joga, e o André entrou muito bem na função que eu dei, de meia por dentro, infiltrando, e ele fez um belíssimo 25 minutos, e isso aí é uma satisfação nossa. Naturalmente eu gostei de uma coisa: esse time aprendeu a não perder, não gosta de perder, porque era um jogo que a gente sabe que valia muito pouco, né? Mas a partir do momento que nós tivemos o acidente de tomar o gol, o time reagiu como tem que reagir, foi para dentro, criou situações e conseguiu um belíssimo gol. Bom, Pio, então qual é a programação da Ponte? Até a gente pensava que ela iria antes para Pelotas, mas até nisso o pessoal está se preocupando, a logística, né? Porque é uma maratona de jogos muito forte. Então o que acontece? A Ponte jogou contra o Comercial, empatou, retornou para Campinas, e hoje, de manhã, aconteceu a última atividade no período da tarde, um voo direto de São Paulo para Pelotas. A delegação deve chegar por volta de 5, 5h30, e amanhã tem esse duelo às 8 horas contra o Brasil. Por que o jogo é considerado uma decisão? Todo mundo sabe da realidade financeira da Ponte, que não é das melhores. Inclusive, não pode contratar porque está ainda com o Transferban ativo. E o Brasil de Pelotas, se você fizer ali um panorama do que foram as últimas temporadas, o Brasil hoje está na 4ª divisão, Série D do Campeonato Brasileiro, e que até há 2 anos enfrentava a Ponte Preta pela Série B. Então, assim, são 2 equipes que financeiramente precisam e muito. É claro, todas precisam do dinheiro, mas o momento das 2 equipes, eles são muito conturbados. E o Brasil, é claro que vai fazer, até o Eli falou desse clima hostil, mas não um hostil de guerra, de briga, pressão, de enfrentar o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, não é fácil. Então o Hélio alertou para todos esses problemas, e um detalhe importante: diferente da fase anterior, empate leva a decisão pros pênaltis. O empate não é da Ponte Preta. Ah, mas por que ela joga fora? Sorteio, que foi definido lá atrás nos confrontos ainda da primeira fase da Copa do Brasil. Carlão, é o jogo mais difícil da Ponte no ano? Podemos dizer assim, porque é um jogo ruim, sabe?
adversário forte, tradicional, esqueça essa ideia de Série D de Campeonato Brasileiro, a coisa se iguala muito num jogo de mata, ainda mais o Brasil jogando no Bento Freitas, a gente sabe como é a característica do torcedor do Brasil, é um time que tem uma semelhança com a Ponte até pelo fanatismo do seu torcedor, é um estádio acanhado, é um time de primeira divisão do futebol gaúcho, ou seja, acostumado a enfrentar grandes equipes. Todo ano enfrenta a dupla Grenal, enfrenta o Juventude, que já disputou Série A de Campeonato Brasileiro, tem o clássico contra o Pelotas. Então não é um time bobinho, não. E é jogo de contato, jogo estilo futebol gaúcho, jogo físico, jogo de imposição, jogo complicado para a Ponte. Ela vai ter que encarar como uma decisão realmente em todos os aspectos, se ela quiser trazer do sul do país a classificação. E a transmissão aqui na CBN Campinas, amanhã a partir das 7h30 da noite. Ô, Carlão de Freitas. Sim. O Biratã. Bira, posso ser? Será que ele... O Bira. Bira, Claro. Vamos lá, Bira. Tá dizendo aqui, ó. A música do Lionel Rich que você... Eu Assassinou. ia falar que você cantou, mas não foi. Ela se chama One Night Long. Putz, essa música é linda. Linda assim, ela é dançante. Ela é linda, ela é linda. É a música. A né? música. Não porque eu não consegui nem entender. Mas Carlão, eu vou ser sincero com você e eu não vou falar fora do ar. Você é péssimo cantor. Eu gosto daquela. Cara, mas Endless Love. Mas então, a gente, nós chegamos a este papo em virtude de Maurício Manieri. Sim, É que eu fiquei tão empolgado com esta nova roupagem de Maurício Manieri, cantando clássicos, né, clássicos da música internacional, que eu resolvi me arriscar em Lionel Rich. Obrigado, Biratã. Boa, Bira! Valeu. Só espero que o Maurício Manieri não esteja ouvindo, exatamente. Pra gente terminar, Fábio Scheibe, graças a Deus a International Board voltou atrás na questão do cronômetro, Fabião. Pio, a International Board especulava e veiculava a possibilidade de parar o cronômetro assim que a bola não estivesse em jogo no futebol, né? Como essa ideia se acabou crescendo pelos altos acréscimos na Copa do Mundo. Mas essa forma de implementar o cronômetro parado foi descartada neste final de semana, quando o órgão se reuniu para discutir novas regras do futebol. E então, por isso, vai continuar os 90 minutos, mesmo com acréscimos maiores, como foi na Copa do Mundo, mas a possibilidade de parar o cronômetro está descartada, viu, Pio? Que bom, né? Deixa pro basquete, pro futebol americano. Ô, Antônio Lupe, até a tarde no Arena, viu? A gente se encontra no Arena. A gente vai se... Vai batendo aquele papo. Aquela caixa. Aquela caixa. Valeu, Carlão, até a tarde. Valeu, até já. Valeu, Fábio Scheibe. Valeu, Pio. À tarde tem o Arena CBN com o comando de Eliel Almeida. CBN Esportes amanhã, a partir das 11. Até lá. Tchau. CBN Esportes Campinas.